Tudo bom, galerinha? Aqui quem fala é o professor Pedro. A gente está iniciando a nossa aula de Geografia B, tá? Então, nossa aula 7 e aquela aula que finaliza a nossa primeira unidade, beleza? Então, na aula de hoje, a gente vai ver alguns assuntos bem específicos, tá? Como a questão dos impactos ambientais, a ideia do que é desenvolvimento sustentável, tá? E entender um pouco qual que é essa relação que eu tenho, então, entre a ideia dos consumos de recursos naturais e os impactos que o modelo, como a gente utiliza, o modelo de consumo, ele tende a ter um impacto, seja negativo, seja positivo, em relação ao nosso meio ambiente, como que a gente trata essas questões, beleza? Então, antes da gente falar então em meio ambiente, impactos ambientais, a gente tem que entender o quê? A ideia dos recursos naturais, tá? Então, a nossa vida, o nosso dia a dia, ele está diretamente ligado ao quê? Aos recursos naturais. Então, seja na hora de escrever alguma coisa, que você está consumindo papel que veio da celulose, seja do ferro em diferentes materiais que você utiliza. Então, desde lá dos materiais que a gente utiliza a longo prazo, que fica muito tempo no nosso consumo, a gente vai ter também aquela produção de consumo instantâneo, que vai ser a questão dos alimentos, então da carne, de todos aqueles materiais que a gente propriamente consome como alimentação. Seja recursos duráveis ou recursos instantâneos, seja aqueles recursos que a gente utiliza a médio prazo, todos eles têm uma origem natural que foi transformado e todos esses processos tendem a trazer algum tipo de consequência. O que o professor quer dizer com isso? Então, quando é retirado o petróleo lá da natureza, você tem todo um impacto sobre aquela região, sobre a extração, sobre a questão, às vezes, de um tipo de vazamento. Você tem todo um dano ambiental relacionado, então, à questão da combustão daquele combustível que foi retirado da extração do petróleo. Então, você tem todo um processo onde existem N fatores que podem trazer consequências para o meio ambiente, tá? Então, nessa aula, o que é interessante a gente entender como que o nosso modo de consumo ele tem que ser repensado, como que a gente pode, em certa medida, fazer com que esses tipos de problemas relacionados aos impactos ambientais possam ser minimizados, como que a gente pode entrar em um equilíbrio com o modo de consumir as coisas, tá bom? Então, para isso, o que a gente tem que estar se preocupando, o que a gente está aqui lembrando em alguns detalhes em relação à prova de vocês, tá bom? Principalmente ao longo do século XX, a partir principalmente da segunda metade, a gente começou a ter uma grande preocupação com o meio ambiente. Por quê? A gente teve o final das grandes guerras e a gente começou a observar que o modo de consumo, o modo de exploração da natureza, ele começou a se tornar cada vez mais agravante. E a gente começa a notar, de uma maneira muito mais pesada, como esses recursos eles são finitos, como que uma hora eles vão acabar e a gente sempre vai continuar tendo a necessidade desse tipo de recurso, tá bom? E a gente observou que a gente, propriamente, tem um impacto e a responsabilidade em relação ao meio ambiente. Então, para uma questão de prova, se caso cair legislação brasileira de meio ambiente, alguma coisa assim, eu vou trazer aqui para vocês têm na apostila de vocês, está montado pelo professor Rueda, que traz alguns critérios governamentais. Então, aquilo que se entende por lei, aquilo que possa vir cair na prova de vocês, vocês podem entender melhor para responder, tá bom? Então, a gente tem a ideia do impacto ambiental. O que se entende por impacto ambiental? Segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente, então o CONAMA, ele vai entender que vai ser tudo aquilo produzido, gerado pelo homem, que vai trazer alguma consequência, seja química, física, ou biológica no aspecto da natureza e do ser humano, tá bom? Trazendo algum tipo de alteração, tá bom? Então a gente vai ter uma mudança acontecendo nesse ambiente, consequência das atividades humanas, tá bom? Sempre lembra nisso. Então os impactos ambientais são isso, quando eu tenho um tipo de mudança nessas estruturas, beleza? Elas podem ser classificadas, elas podem ser compreendidas como sendo de dois tipos. Podem ser negativas ou sendo positivas, tá bom? Positivas, ela é um pouco contraditória, porque as positivas a gente entende que sejam aquelas atitudes, aqueles impactos que tendem a trazer uma melhora. Então, exemplo, reflorestamento, a gente tem lá a retomada de algumas áreas, plantio, a gente pode ter energias limpas, então todas essas características são um tipo de impacto ambiental positivo.
por que que a gente tem que tomar algum cuidadozinho em relação a isso? Então, exemplo, vamos produzir energia eólica. Ela é limpa? Ela não agride o meio ambiente? Perfeito. O problema é que ela traz uma mudança estética. Ela se encaixa dentro da ideia positiva, mas quando a gente lida com uma alteração no meio ambiente, ela sempre vai ser algo fora do que seria natural desse ambiente. Então, de alguma maneira, ela já traz alguma alteração, perfeito? Negativos é quando então a gente vai ter a devastação, a gente vai ter a mudança de uma maneira crítica ou consumo a modo de esgotar algum tipo de recurso na natureza ou trazer malefícios a essa natureza, a esse meio ambiente propriamente dito, tá? Então, contaminação dos solos, dos aquíferos, chuvas ácidas, aquecimento global, todo consumismo de plástico ao nível não ter retorno ou limpeza desse material. Então, todas essas contaminações, todos esses problemas negativos, a gente coloca dentro desses impactos propriamente negativos, tá bom? Então, isso é sempre importante a gente estar lembrando em relação à questão dos impactos ambientais, tá? E por que que a gente sempre tem que lembrar dessa relação junto à população, junto ao modo de consumir, tá? Aqui, eu não estou trazendo para vocês a ideia se é correto ou não o nosso modelo de consumo atual. O que a gente observa é o quê? Que ele traz um sério e pesado problema ambiental e impacto ambiental negativo. Então, a maneira como consumimos, a maneira como se apropriamos do meio ambiente traz consequências realmente maléficas a ele, tá bom? Por que que a gente sempre tem que levar em consideração a questão desses problemas relacionados à sociedade, tá? Alguns exemplos que vão cair na prova de vocês, que possa ver cair, é interessante a gente observar, é que é muito fácil a gente falar dessa questão ambiental quando a gente não tem a necessidade social de depender dela, tá? Então, exemplo, muitos problemas ambientais estão vinculados geralmente às questões ilegais. Então, você vai ter a exploração de recursos naturais de maneira ilegal, você vai ter uma exploração de animais silvestres ou de impacto ambiental vinculado a uma falta de educação, uma falta de estrutura do próprio Estado que ajude também na organização desse espaço, e por outro lado, essa falta de educação que também vai fazer com que a pessoa tenha que atender as necessidades dela. O que o professor quer dizer com isso? Então, exemplo, é muito fácil a gente falar de meio ambiente quando a gente não é uma criança numa olaria não, desculpa, numa agora esqueci o nome, desculpa, gente, formadora de carvão, não sei como que eu uso a nomenclatura agora rapidinho, esqueci. Então, as fornalhas. Quando a gente fala da questão de não pode ter queimada, devastação, derrubar a floresta, é fácil a gente falar isso quando a gente não é uma criança que nasce numa região onde eu não tenho escolaridade, onde eu não tenho auxílio, onde eu não tenho como ir para o colégio ou ter uma família, uma proteção, e eu tenho que trabalhar em situações análogas à escravidão. E aí você não vai se preocupar com o meio ambiente. Então, exemplo, possa ser que caia na prova de vocês uma questão bem interessante, que é a questão das mineradoras de ouro ilegal, principalmente atuando hoje nas regiões sul do Amazonas, tá? O que que acontece? Você tem pessoas que vêm de uma situação carente, e aí o que acontece? Uma pessoa sabe, olha, lá tem uma região de ouro, eu vou abrir uma mineração lá, ilegal, logicamente, e você vai trabalhar para mim, e o ouro que você conseguir, você vai ter ele para você. Daí o indivíduo vai lá para o interior do meio do mato, e aí o que acontece? Começa a trabalhar e a pessoa que contratou, por assim dizer, ela, chega e fala bem assim, olha, só que aqui que está uma coberta, só que custa tanto de ouro. Quando vê, a pessoa está precisando comprar esses recursos para se manter nesse lugar, e aí ela não percebe que todo o ouro que praticamente ela produz, ela está dando para esse indivíduo. Então ele está explorando ela numa situação quase análoga à escravidão, sem nem mesmo ele tocar, tá? Mas, mesmo assim, muitas pessoas, muitas diversas populações dependem desse tipo de atividade, tá bom? O que que a gente precisa pensar? Então, que atitudes, que medidas a gente pode trazer para minimizar esse tipo de situação e essas pessoas que têm esse impacto social relacionado a ela, essa sociedade que necessita de maior ajuda, como que ela pode ser atendida para ter trabalho, qualidade de vida, educação e outras coisas afins, tá? Mas isso é o quê? Para a gente entender como existe uma relação nas questões de problemas ambientais e população propriamente dito. Porque
A partir desse cenário, além das consequências sociais, eu vou ter um impacto ambiental muito gigantesco, tá, gente? Então, sempre lembra disso, é bem importante. Alguns exemplos eu trouxe para vocês, a questão da devastação, tá, das derrubadas de florestas, a gente vai ver ali nos próximos slides as queimadas, tá? Tudo isso tende a trazer o quê? Uma consequência negativa. E não somente para o cenário local, a gente vai vendo uma alteração também, atualmente gradativa, no nosso clima mundial, no nosso meio ambiente, num total, perfeito? Nos últimos tempos, uma situação que aconteceu bastante no caso do Brasil, a gente viu situações parecidas no caso da Austrália, né? A questão das queimadas, que pode ser uma dica para vocês em relação à prova que vocês vão fazer, principalmente as queimadas ilegais, aquela bituca de cigarro que a pessoa joga do lado da rua e acha que nunca vai trazer consequência, que não vai ter problema. Então, mostra a gravidade que isso pode gerar. É lógico, as escassez hídricas também podem ter um impacto muito sério em relação a elas, mas o que ocorre com uma grande severidade? Você tem muitas pessoas que tendem a fazer a roça, a limpa do terreno, e muitas vezes utiliza de fogo para ser mais prático e mais rápido. Só acontece, quando você tem uma temperatura mais elevada, quando você não tem chuva há tanto tempo e a pessoa não sabe manejar esse tipo de queima, isso ocasiona devastação e queimadas em grande escala. E aí eu estou no problema ambiental, principalmente vinculado à fauna e flora, tá, gente? Então, os animais que não conseguem se proteger, a vegetação que é queimada em larga escala, tudo isso é uma séria consequência ambiental e agravante para o nosso cenário, seja nacional, seja no caso internacional, igual a gente pode observar de uma maneira muito natural, que foi o caso da Austrália, mas que foi um incêndio que tomou proporções avassaladoras, e você viu uma grande quantidade da biodiversidade morrendo nos últimos tempos, tá bom? Só para vocês entenderem um pouco dessas consequências, tá? E a gente se aprofundar mais, eu trouxe para vocês aqui um exemplo da questão do desmatamento na região norte do país, tá? Norte, ali um pedacinho da região nordeste. E o que isso mostra? Como que cada vez mais, sem o controle, a fiscalização, uma normativa adequada, a gente começa a ter o avanço e a perca dessa rica biodiversidade, dessa fauna e flora, tá? Então vocês conseguem perceber aqui em amarelo como é grande essa marcha que eu tenho de devastação para outras regiões amazônicas, tá? Isso aqui é incentivado, seja pelo desmatamento, seja pelo avanço das grandes fazendas, tá? A questão é que ela está ocorrendo e ela está tendo toda uma consequência ambiental em relação a essas regiões. O que é interessante é a gente observar, sempre que cair uma imagem na prova de vocês, alguma coisa do gênero, façam uma interpretação, tá, gente? Percebam que nem o exemplo que vocês têm na foto aqui, ó, como que as BRs, opa, deixa eu pegar uma outra cor aqui que se destaque melhor. Como que as BRs, elas são a linha de acesso, logicamente falando, né? E elas fazem com que eu tenha uma devastação próximas dela, tá? Então perceba como a facilidade de rota ou acesso facilita para que eu tenha cada vez mais esse tipo de avanço, tá? É uma coisa óbvia, mas é esses detalhezinhos que vocês têm que estar observando ao longo da prova de vocês e fazendo essas interpretações e essas ligações, tá bom, gente? Outro exemplo clássico em relação à cultura do Brasil, tá? Assim como tem no livro de vocês, a gente vai observar que os governos ditatoriais, eles tinham um espírito nacionalista, uma ideia de união do território inteiro e um crescimento de todas as porções do nosso território como igual. É lógico que na prática isso não funcionou de uma maneira muito efetiva e muitas vezes também veio a trazer muito mais custo que necessariamente vantagem nos seus procedimentos de construção e efetiva funcionalidade, tá? E desses tempos, a gente pegou uma coisa muito interessante, que é a questão de grandes usinas. Na década de 80, ali finalzinho da ditadura militar, se teve destaque para grandes usinas que foram construídas ao longo dessa década no Brasil, tá? Só que a gente observa que em alguns casos essa consequência ela consegue ser mais agravante do que necessariamente positiva, tá? Aqui a gente tem uma situação mais atual, que é a questão da construção da usina de Belo Monte, tá?
para ser realmente uma usina grande porte, com uma produtividade muito alta. Mas nos últimos tempos foi observado o seguinte, mesmo que a gente esteja utilizando de energias limpas, como é o caso do fluxo da água para a produção de energia hidrelétrica, a gente observa que ela traz toda uma consequência ambiental. Mesmo que ela seja positiva no sentido de não trazer um impacto ambiental tão terrível como é o caso de Chernobyl, da utilização da radiação ou da queima de combustíveis fósseis para a produção de energias, como é o caso das termoelétricas, você tem toda uma questão ambiental vinculada à questão das usinas hidrelétricas e uma questão social muito importante que possa vir cair na prova de vocês. E esse assunto aqui é um exemplo claro dessa discussão, tá bom, gente? Então, quando a gente fala de uma hidrelétrica, ela não traz uma consequência tão pesada no seguinte sentido, na questão da contaminação, seja do solo, seja da água, porque eu não estou utilizando de radiação e não estou utilizando de combustível que vai queimar e vai liberar dióxido de carbono. Porém, ela vai trazer uma consequência, então, de toda a área de alagamento se tornar submersa, então você tem consequência de uma biodiversidade, de uma vegetação que vai estar sendo propriamente afogado, certo? E as áreas, se não bem estudadas, tendem a ter todo um prejuízo populacional quando a gente fala de povos indígenas. Então, no caso aqui de Belo Monte, povos tradicionais das regiões que vivem da pesca, que vivem propriamente do rio, que depende de uma certa característica própria do rio, vão ter toda a sua dinâmica de vida alterada ou vão ter que ser expulsos praticamente do lugar onde eles habitam por conta dessa grande represa que eu vou ter que ter agora por conta da minha usina, tá? Então, tudo isso é interessante a gente observar porque é um assunto que hoje traz muita discussão, tá? Então, será que era necessário uma usina de tamanho porte? Será que os impactos que ela vai trazer é mais benéficos do que negativos em relação a isso? Então, tudo isso é importante ser observado na hora de fazer aquela interpretação na prova, ver o que a prova está pedindo. Uma dica para vocês, sempre a prova ela vai ter esse olhar mais vinculado às minorias. Ela sempre vai buscar o quê? Trazer o equilíbrio sem trazer um prejuízo muito grande para as sociedades que ali vivem, para que ali sobrevivem dessas condições que são naturais, tá bom? Isso é uma característica muito forte da federal e tá certa aí lá nesse ponto, certo, gente? Então, sempre tomar cuidado com esse tipo de questão quando ela der dupla interpretação ou das alternativas estiver muito parecido, tá bom? Então, isso aqui é bem interessante da gente lembrar, beleza? E aí, essa década de 80, como eu falei para vocês, essas grandes usinas, essas grandes construções que a gente vem lá do passado, foram muito importantes porque elas surgem num cenário onde também ocorre uma grande revolução no conceito de meio ambiente, tá? Principalmente na década de 80 e 90, por que que as hidrelétricas ganharam um pouco de destaque? Porque a gente vai ter lá algumas catástrofes, como é o caso de Chernobyl, você vai ter a questão dos impactos dos combustíveis fósseis e a dependência muito grande que eu tinha do petróleo, até algumas crises que a gente vai ver na década de 70 fizeram com que os países repensassem a ideia do uso do petróleo propriamente, e aí se notou os grandes problemas ambientais que estavam ocorrendo na época. E aí o meio ambiente começa a virar destaque, tá bom? A preocupação com a sustentabilidade, com o meio ambiente, com o futuro e como a gente ia lidar com a falta, talvez, de recursos naturais ali na frente. Para isso, eu trouxe para vocês algumas situações, algumas reuniões ao longo da nossa história que foi interessante, caso vocês queiram ver mais a fundo, caso vocês queiram estudar, que foram bem importantes e têm um certo impacto até hoje trazem até algumas discussões políticas no cenário internacional, tá bom? A primeira delas, a Eco 92, 1992, que ocorreu no Rio de Janeiro, tá? Propunha aquela ideia, então, de uma nova melhoria da Agenda 21, de poder trazer mais sustentabilidade, tá bom? Esse nomezinho não esqueçam não esqueçam o protocolo de Kyoto, tá? Que era a ideia com a diminuição de emissão de gases poluentes na atmosfera, que daí os Estados Unidos, na medida se recusou, tentou não fazer assinatura desse tratado, desse protocolo, tá? E aí a gente vai tendo outras reuniões também que é importante. O caso da Rio+10, mais 20, tá?
que trouxeram um destaque mais para a questão de uma economia sustentável, então a ideia de carros híbridos. Não foi uma política tão maciça ou tão impactante no sentido espiritual mesmo da coisa falando, igual foi a Eco 92, que existia aquela uma preocupação muito grande com o que ocorreria com as próximas décadas ali na frente, tá? A Rio+10 e a Rio+20 não trouxeram um aspecto tão profundo igual foi a Eco 92, tá bom? E nos últimos tempos a gente teve o Acordo de Paris, tá, gente? Então, esses são, eu acredito que para vocês focarem a Eco 92, o Protocolo de Kyoto e o Acordo de Paris sejam aí três reuniões importantes internacionais, sejam importantes vocês darem uma olhadinha, só uma pesquisada para entender um pouquinho o que elas foram por cima, tá bom? Então, não é nada que precise se aprofundar absurdamente, tá? Mas entender como que nas últimas décadas todos os países do mundo começaram a notar essa frenesia de consumo e como isso traz um impacto muito grande na necessidade dos recursos naturais. E aí começou a se pensar muito mais profundamente essa ideia do meio ambiente e dos impactos ambientais. Beleza? Exemplo da legislação brasileira, vocês vão ter no material de vocês, a gente vai ter o EIA e o RIMA, tá? Que é o Estudo de Impactos Ambientais e o Relatório do Impacto no Meio Ambiente, tá? Que talvez possa vir cair na prova de vocês, mas é coisa bem específica, mas ele é algo bem importante na nossa legislação ambiental, tá bom, gente? Então, lembrar disso é importante. E aí, com esses cenários, junto do que eu falei para vocês, da tomada da preocupação com o meio ambiente nas décadas de 80 e 90 principalmente, surge nesse cenário um termo muito importante, que já vem de antes, mas que começa a ser empregado e até hoje é muito utilizado, que é a ideia do desenvolvimento sustentável, tá? Então, o que acontece? O nosso modo de consumo, ele ocorre ainda de uma maneira muito pesada e muito agressiva ao meio ambiente, mas ao longo dos tempos a gente começou a pensar o seguinte, olha, talvez a gente possa ter uma cultura do consumir, mas consumir em equilíbrio. Como que eu posso fazer isso? Então, propor ideias, ter atitudes, fazer com que a gente tenha sistemas ou modelos de consumo que façam com que eu tenha tempo para que o meio ambiente consiga se recuperar, tá? Então, o que quer dizer o termo desenvolvimento sustentável, caso caia na prova de vocês? Não esquece, gente. É atender às necessidades da atual geração, sem que isso coloque em risco os recursos necessários para atender as necessidades das futuras gerações. Então, não quer dizer bem assim, olha, tem que proteger o meio ambiente e a gente tem que parar de fazer tudo. Então, exemplo do que o professor falou para vocês lá na metade do vídeo. A gente não pode chegar para uma pessoa que depende, talvez, do corte da árvore ou de algum tipo de sistema que traga algum tipo de impacto ambiental e falar bem assim, olha, a partir de agora você vai viver de vento. Não pode, não tem como. Então, o que acontece? Mas em que medida eu consigo trazer para ele ou para a minha sociedade ideias que falem assim, olha, você não precisa parar com esse tipo de atividade, mas a gente tem que regular ela de uma maneira adequada. Então, exemplo, em vez de a gente ter a derrubada tão maciça de áreas ambientais, por que a gente não escolhe talvez uma área onde a gente vai falar, olha, a gente vai impactar um pouquinho aqui, daí a gente vai para essa área, depois para essa, mas lá na primeira, depois que eu saí dela, eu fiz o plantio. Então, tentar fazer todo esse ciclo fechado, porque na medida que eu consiga trabalhar uma área, fazer com que eu retire os recursos naturais, eu consiga dar um tempo para que a outra área consiga se recuperar, tá? É lógico, existem coisas que são mais fáceis de se fazer em determinadas ações. Então, exemplo, eu vou plantar uma região, vou fazer a colheita em outra, enquanto isso eu tenho condições. Tá, mas para aquela pessoa pequena que não tem condições de fazer isso, o que eu posso fazer? Ou exemplo, a mineração. Eu não tenho como dar um tempo para devolver o ferro que eu tirei do solo, o manganês, o alumínio, mas peraí, como que eu posso fazer essa extração sem trazer uma consequência ambiental tão grave, igual a gente viu lá na questão das barragens? Então, Brumadinho, Mariana, como que a gente poderia ter evitado aquele tipo de situação? Como que a gente poderia fazer um tipo de sistema que fosse mais cauteloso, que protegesse mais o meio ambiente, certo? Então, tudo isso são atividades que a gente observa que são aquelas atividades que quando se tem projetos, ali como está na imagem para vocês, a gente consegue fazer um controle melhor do nosso consumo, do nosso dano ao meio ambiente e fazer com que ele tenha tempo para
poder se recuperar, tá bom? Galerinha, por hoje é só, tá? A gente se vê na aula de resolução de exercício, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham, tá? A gente vai estar aí, vocês podem entrar em contato ou tentar fazer perguntas, tá? E eu espero que vocês tenham aproveitado para fazer uma boa reflexão em relação, então, a essa questão do desenvolvimento sustentável, em relação a essa questão do meio ambiente, tá? Sempre é bem importante a gente refletir sobre isso, mas sempre entendendo a realidade de muitos, né? Que é muito fácil quando a gente pensa, olha, a gente vai proteger o meio ambiente, vai parar do consumo, vai isso, aquilo, mas quando a gente lida com a população, com a questão de vários casos, a gente vê que tem que ter uma cautela, mas que a gente tem que estar sempre buscando esse equilíbrio, tá bom? Galera, forte abraço para vocês, a gente se vê na próxima aula.